O epicurismo é o sistema filosófico responsável por pregar a procura dos prazeres. Estes prazeres devem ser moderados, pois possuem o objetivo de atingir um estado de tranquilidade e libertação do medo, sem sofrimento corporal. Quando possuímos desejos exuberantes, pode ser fonte de perturbações constantes, o que dificulta a felicidade. Vale ressaltar que felicidade nesse sentido é manter a saúde do corpo e a serenidade do espírito. O epicurismo foi criado por Epicuro no século IV a.C., cujo era chamado de profeta de prazer e da amizade. Segundo Epicuro, as pessoas não podem viver de forma agradável se não forem prudentes, gentis e justas em suas atitudes e pensamentos. O bem substituído pelo prazer e o mal pela dor. ênfase do hedonismo. O epicurismo nega a existência de justiça absoluta, sendo que cada um devia ser julgado de maneira com que as instituições contribuam para a felicidade do indivíduo. Para Epicuro, a vida política e social não era tão importante. As duas doutrinas podem ser bastante confundidas, sabendo que ambas declaram o prazer como o valor mais importante. Porém, no epicurismo, devemos buscar esse prazer de forma moderada e equilibrada. Por contrário, o hedonismo defende que o relevante é sentir prazer e ser feliz, ou seja, devemos buscar sem alguma moderação e equilíbrio. É sabido que a filosofia de Epicuro se opôs à metafísica de Aristóteles. Dessa forma, não considerava uma dimensão além do sensível como fundamento constituidor do mundo em que vivemos. Não obstante, a partir do não-determinismo, defendia a ideia de que nada estava além dos nossos cinco sentidos, e todas as realidades poderiam ser observadas e entendidas a partir deles, princípio denominado naturalismo radical. Segundo o estudioso Juvenal Savian Filho, para melhor compreensão deste fundamento, podemos dividi-lo em três postulados: tomadas de consciência do indivíduo que funcionam como um caminho para a felicidade. O primeiro deles está relacionado à compreensão dos deuses. Epicuro critica a crença grega de que estes estavam diretamente envolvidos na vida dos seres humanos, interferindo em suas vitórias e desgraças, pensamento que elevava o medo de punição aos atos dos homens. Para ele, os deuses existiam, mas não apresentavam preocupação com a raça humana, pois, como afirma em sua metodologia, os juízos a estes relacionados não se baseiam em prolepses, imagens formadas pelas repetições que produzem veracidade, e, portanto, nos permitem chegar em conclusões sobre o real. Conforme estudiosos da presente filosofia, os deuses, ainda, não tomavam consciência dos seres humanos, visto que, na perfeição não poderia caber a imperfeição, sequer por conhecimento. Assim, cabe a nós a responsabilidade pelos atos tomados, e a felicidade ou o sofrimento depende das escolhas de cada um. O segundo postulado refere-se à compreensão da morte, no qual esta é vista como sendo o nada, pois, se a dor e o sofrimento residem nas sensações e a morte é o total aniquilamento do viver e, consequentemente, das sensações, nada temos a temer. Temos a compreensão dos desejos. Para alcançarmos a plena felicidade, é necessário entender a distinção entre os desejos naturais e os inúteis ou frívolos. Para Epicuro, todos os desejos se originam de uma falta. Falta esta que pode partir da natureza, nos desejos naturais, ou de uma opinião falsa, nos desejos frívolos. Para ele, estes podem ser divididos em três categorias: naturais e necessários, quando livram o corpo da dor da fome e da sede; naturais e não necessários, quando surgem da vontade de variar, que se bebe ou se come para variar também o prazer do corpo; e naturais e não necessários, que são aqueles que nascem de uma opinião falsa sobre o mundo, incentivados por sentimentos de vaidade, orgulho ou inveja. Além disso, a filosofia epicurista pode ser dividida em outras três partes: ética, canônica e física.
Na ética, vemos a necessidade da eliminação das dores e da busca dos prazeres. Para tal, é necessário o prazer estável ou moderado, o qual gera ao ser humano uma vida regida pela ataraxia. Ataraxia significa tranquilidade da alma, falta de perturbação. Tem por característica a paz de espírito e o equilíbrio nas escolhas dos prazeres carnais e espirituais. Há até quem confunda ataraxia com apatia, já que as duas caracterizam estados anímicos, contribuindo para o alcance da felicidade, com a disciplina para moderar os desejos e aprender a aceitar os males voluntariamente. Se diferem porque a apatia vem para eliminar as paixões e os desejos, e a ataraxia implica em aceitar as situações e aprender a conviver com elas. Com isso, o prazer que vem da total alegria e gozo pode não condizer com a felicidade. A teoria do conhecimento desenvolvida por Epicuro ficou conhecida como canônica, por estabelecer cânones, regras que constituem um método, para reger e orientar a forma de conhecer. De acordo com ele, o saber tem início na experiência sensível, naquilo que os sentidos podem captar. Essas experiências ficam armazenadas na memória e, repetindo-se muitas vezes, formam um conceito. Por exemplo, quando alguém ouve a palavra cachorro, sabe exatamente do que se trata, porque as experiências sensíveis armazenadas na memória indicam o que é um cachorro. Esse fenômeno é conhecido como antecipação, porque antecipa a presença do animal, nesse caso, que embora não estivesse sendo compreendido pelos sentidos, sua imagem estava armazenada na memória. Uma grande quantidade de antecipação permite a formação de um juízo. Para Epicuro classificar algo como verdadeiro ou falso, ele utilizava de dois tipos de verificação. Primeiro, um juízo era verdadeiro quando correspondia ao que era captado pelos sentidos. Segundo, quando não houvesse possibilidade de observação sensível, era preciso verificar se havia ou não contradição entre o juízo e as experiências guardadas na memória. Na física, há a rejeição das coisas sobrenaturais como explicação do mundo. Para os epicuristas, a ciência existe por causa do medo da morte e da natureza. Para que o ser humano encontre explicações na física e na metafísica de tudo aquilo que existe, não tendo assim que temer o desconhecido. Eles defendem que a realidade é composta pelos corpos e pelo vazio. Os corpos podem ser captados pelos nossos sentidos e a existência do vazio se dá pelo movimento dos átomos, que podemos ver porque dá origem a todas as coisas. Os corpos e o vazio são infinitos, dessa forma, a realidade também é infinita. O materialismo de Demócrito, em que se acreditava estarem os átomos caídos no vácuo e da combinação deste aconteceria a formação de todos os corpos, é retomado então por Epicuro. Os corpos têm origem atômica, podendo ser compostos ou indivisíveis. Os compostos são formados por mais de um átomo, e os indivisíveis por apenas um. Os átomos são iguais em cada composição, mas podem se apresentar de formas diferentes que são infinitas, embora os átomos sejam infinitos. A origem de todas as coisas se dá porque os átomos se desviam espontaneamente de sua trajetória vertical, permitindo que se encontrem no espaço. Por causa do seu peso e da força a que estão submetidos, caem da mesma forma, que é tão rápida ao ponto de não conseguirmos prever a direção que tomarão. Existem vários mundos que nascem e dissolvem-se o tempo todo, inclusive alguns deles bem parecidos com o nosso. Entretanto, não existe nada ordenando o universo, tudo acontece de forma espontânea. Somos feitos de átomos pesados e leves, de corpo e alma, que se separam quando morremos. Quando a alma é formada por átomos, não é eterna e sim imortal, pois tudo aquilo que é formado por átomos está sujeito à dissolução. No livro Máximas Principais, encontramos várias frases que resumem o pensamento de Epicuro. Dentre elas, nenhum prazer é em si mesmo um mal, mas aquilo que produz certos prazeres acarreta sofrimentos bem maiores do que os prazeres.
revelando que ele não se colocava contrário ao prazer, mas na verdade ele nos ensina que nós devemos saber ponderar. Não precisamos nos entregar ao hedonismo e estar sempre buscando os prazeres de uma forma exacerbada. Temos que buscar um equilíbrio para não padecermos dos males que esses prazeres podem causar. Outra frase: a justiça é a vingança do homem em sociedade, como a vingança é a justiça do homem em estado selvagem. Epicuro ele enxerga a semelhança entre a justiça e a vingança, já que o propósito de ambos é basicamente o mesmo: dar ao outro o que ele merece, embora a vingança esteja voltada apenas para a punição, enquanto a justiça também se faz presente nas recompensas de atos benéficos, sendo que a justiça é institucionalizada e formal, respeitando a legislação e teoricamente se baseando na racionalidade, ao contrário da vingança, que já é própria do indivíduo em seu estado selvagem, dominado pelas emoções, e não possui normas bem definidas, tendo como base apenas o julgamento individual. Aquele que é plenamente feliz e imortal não tem preocupações, nem perturba os outros. Não é afetado pela cólera ou pelo favor, já que tudo isso é próprio à fraqueza. Uma fala ligada ao ateísmo de Epicuro, onde ele afirma que os supostos deuses, por portarem características divinas, não são subjugados pelas necessidades e manias naturalmente humanas, e por conta disso eles não se preocupam conosco. É impossível viver prazerosamente sem viver prudente, bela e justamente, nem viver prudente, bela e justamente sem viver prazerosamente. Outra ideia a respeito do prazer, que é visto como algo necessário para uma vida plena, voltando a afirmar que não se trata de viver uma vida desregrada, mas de buscar o prazer de uma forma moralmente correta, zelando também pela saúde do corpo e da mente. O desejo é a causa de todos os males, onde Epicuro ele revela uma ideia semelhante à dos budistas, percebendo que o sofrimento provém dos desejos que não são realizados, o que ele desenvolve ainda mais na frase seguinte: queres ser rico? Pois não te preocupes em aumentar os teus bens, mas sim em diminuir a tua cobiça. Ou seja, quanto maior for aquilo que você deseja, menor será a chance de alcançá-lo, o que acabaria por provocar sofrimento. Então nós devemos reduzir o tamanho dos desejos que nós enxergamos às vezes como necessidades. A morte não é nada para nós, pois quando existimos não existe a morte, e quando existe a morte não existimos mais. Finalizando com o ideal de morte de Epicuro, onde ele se mostra como ateísta e materialista. Ele acreditava que tudo que existia eram átomos em movimento. Logo, quando nós morremos, não existe mais nada, já que nossa matéria para de funcionar. Então, não existe, para o Epicuro, motivos para temer a morte. O início do Jardim de Epicuro data de 306 a.C., fundado no jardim de uma ampla casa que o filósofo comprou ao regressar a Atenas. De fato, a escola era bastante autêntica se comparada a outras da época, como a Academia de Platão ou o Liceu de Aristóteles. Nela, a convivência entre mestres e discípulos era algo normal, estando juntos não somente em aulas de filosofia, mas também durante as refeições, conversas, momentos de descontração e até mesmo na cama. Não havia restrição de gênero, idade ou classe. Mulheres, casadas ou não, cortesãs, concubinas e mesmo escravos de todas as idades participavam desse grupo filosófico em que bastava saber ler e escrever para ingressar. Tal liberalismo, a distância relativa do centro da cidade, bem como a essencialidade da noção de prazer, acabou por conduzir a uma equivocada ideia dos amigos do jardim enquanto luxuriosos e devassos, ideia que permaneceu desde então quando se é recordado dessa comunidade. A amizade era uma das partes mais importantes da filosofia de Epicuro, e com a fundação do seu jardim em Atenas, possibilitando uma maior convivência com seus companheiros e discípulos, ele pôde finalmente colocar isso em prática. Ele dizia:
de todas as coisas que nos oferecem a sabedoria para a felicidade de toda a vida, a maior é a aquisição da amizade. Antes de comer ou beber qualquer coisa, reflita com mais atenção sobre sua companhia do que sobre o alimento em si, pois que alimentar-se sem a companhia de um amigo é o mesmo que viver como um leão ou um lobo. Uma segunda inovação radical foi feita por Epicuro e seus amigos na época. Cultivavam seus próprios alimentos, abraçando um modo de vida mais simples e autossustentável ao se afastarem do mundo comercial ateniense e tornando-se financeiramente dependentes do resto da cidade. Como não se envolviam na política ou nos negócios de Atenas, não havia nenhum senso de status e nenhuma necessidade de exibir conquistas materiais ou posses entre os membros. Todos os integrantes do Jardim de Epicuro eram fortemente encorajados a exercitarem sua reflexão, sendo muitos deles escritores. Conforme afirma Diógenes Laércio, somente Metrodoro, por exemplo, teria escrito 12 obras, incluindo Sobre o caminho que conduz à sabedoria. Infelizmente, todas se perderam junto de cerca de outros 300 livros que eram atribuídos a Epicuro. Poucos nos restaram, como a famosa Carta sobre a Felicidade a Meneceu. Epicuro oferece em sua carta a Meneceu as ferramentas necessárias para se utilizar na jornada de cada ser humano que procura viver bem. 4 remédios. Um tetrafármaco para aliviar as tensões do caminho, dar descanso ao corpo e serenidade à razão. O tetrafármaco consiste em 4 tipos de remédios. 2 de efeitos imediatos, que são deixar de lado o medo que há pelos deuses e não temer mais a morte, que para Epicuro não é um mal, visto que gera o extermínio das sensações e logo não deve ser temida. E 2 de efeitos não imediatos, que precisam de atenção constante, pois são escolhas que devem ser feitas durante toda a nossa vida até a morte, que são a constatação de que o bem e o prazer estão à disposição de todos que apostam a simplicidade em um modo de vida não luxuoso. O último remédio nos remete a lidar e dialogar com a dor e o sofrimento, ou seja, abraçá-las tanto quanto as outras sensações. Tito Lucrécio Caro foi um poeta e filósofo romano que viveu no século I a.C. Sua fama decorre do poema Sobre a Natureza das Coisas, onde expõe a filosofia de Epicuro de Samos. Para Lucrécio, o epicurismo era a chave que poderia desvendar os segredos do universo e garantir a felicidade humana. Tão entusiasmado ficou que se propôs a tarefa de libertar os romanos do domínio religioso através dos conhecimentos da filosofia epicurista. Sua obra apresenta uma síntese do pensamento de Epicuro e do materialismo atomista. Como citado anteriormente, a doutrina epicurista busca os prazeres da vida, implicando na busca da felicidade. E como podemos perceber, no cenário que estamos vivendo, tem sido difícil alcançar nossos prazeres, sabendo que cada dia mais nossas dores se intensificam e logo sentimos carência de felicidade. Por isso, devemos encontrar nos nossos problemas algo positivo, olhando-os de forma otimista. Era apenas Epicuro quem poderia curar a condição miserável do homem que, mortalmente entediado em casa, sai correndo para sua estância de veraneio, apenas para descobrir que lá se encontra tão deprimido quanto antes. How rare and beautiful